então, moçada, para parte 2 sobre módulo. E eu fiz aí um vídeo aí anterior, aí a parte 1, dando a ideia da definição de módulo. E agora eu vou resolver o exercício que foi pedido, tá? Mas antes eu quero fazer uma lembrança do que nós fizemos no vídeo 1, tá bom? Então, de olho lá. Então, módulo distância, lembrar. No final do vídeo 1, da parte 1, eu fiz uma interpretação geométrica, né, do módulo. Por exemplo, daquele módulo de 5 menos 2, que é igual a módulo de 2 menos 5, que é igual a módulo de 3, que é igual a módulo de menos 3, que é igual a 3. E eu falei que era a distância entre 2 e 5, né, que nesse caso valia 3. E fiz a mesma coisa quando eu peguei a distância entre menos 2 e menos 5, né? E, novamente, é a distância entre menos 2 e menos 5, e que nesse caso vale 3. Muito bem. Qual foi o exercício, então, que o pessoal pediu aí, né? Duas pessoas. Pediram, então, letra A, a interpretação do que significa aquele módulo de x menos 3. Ora, mediante o que foi falado, então, simplesmente seria o quê? A distância entre x e 3. Só isso. Né? Ah, e qual que é essa distância, Bara? Não sei. Não sei o valor de x. Depende do valor de x, eu vou ter a distância. Tá? Mas, em suma, seria a distância entre x e 3. Aí perguntava também a interpretação disso aqui, ó. Módulo de x mais 1. Ei, módulo de x mais 1, não era como se eu escrevesse assim, ó, módulo de x menos o menos 1? Dá na mesma, não dá? Então o que seria isso? Isso seria a distância entre x e menos 1. Pronto. Essa é a interpretação, é isso que significa essa anotação, tá? Vamos para a letra B do que eles pediram. A letra B diz assim: traduz em palavras e, utilizando a interpretação geométrica do módulo, que condições x deve obedecer para satisfazer a inequação abaixo. Então ele deu aquela inequação ali, ó, módulo de x mais 1 maior ou igual a módulo de x menos 3. Observe, aquele módulo de x mais 1, poderia eu escrever como sendo módulo de x menos o menos 1? Maior ou igual ao módulo de x menos 3, só repetir. Por que eu fiz isso? Ora, dentro que eu acabei de fazer essa lembrança na tela 1, eu posso tranquilamente interpretar aquele primeiro membro assim, ó. A distância entre x e menos 1. E no segundo membro, a distância entre x e 3. E eu quero que essa distância entre x e menos 1 seja maior ou igual à distância entre x e 3. Pronto, uma interpretação. Tá? É claro que eu poderia ir mais adiante, fazendo assim, ó. Imagine uma reta onde eu tenho lá os limites menos 1 e 3 e aqui o 0, né, para separar essas duas coisas, né? Parte negativa e parte positiva, tá bom? O meu x que eu quero encontrar, provavelmente ele está nesse intervalo entre menos 1 e 3, claro, para poder satisfazer aquela inequação. Aí você pergunta, mas e aí, onde é que vai estar esse x? Eu não sei ainda, calma. Mas uma coisa eu posso concluir. Entre menos 1 e 3, a distância não seria 4? Oi, Bara, como é que você chegou nessa conclusão? Ué, o maior menos o menor. 3 menos o menos 1. Dá 3 mais 1, e isso vai dar 4. Então a distância é 4, certo? Bom, a inequação está dizendo que a distância entre x e menos 1 tem que ser maior ou igual à distância entre x e 3. E eu sei que o x está naquele intervalo ali. Ora, vamos pensar no igual. Para que a distância do x até o menos 1 seja igual à distância do x até o 3, não tem que estar na metade? Né? Para ser igual. E qual é a metade de 4? Metade de 4 seria 2. Então é só você fazer o seguinte. Pega o 3 e diminua 2. Olha lá, 3 menos 2. Sei que vai dar 1. Agora, pega o menos 2 e some mais 2. Eu sei que vai dar 1 de novo. Então, o 1 seria a metade. Eu sei que, então, para aquele x igual a 1, as distâncias vão ter que ser exatamente iguais. Para provar isso que eu estou dizendo para você, olha o que eu vou fazer ao lado. Observe. Então, se eu voltar ali para a inequação, né, e pegar para x igual a 1, e nessa inequação, onde tiver x, eu colocar 1, só para ver o que acontece. Olha lá, coloquei 1.
fazendo essas continhas, já de cabeça. Módulo de 1 mais 1. Módulo de 1 mais 1 é módulo de 2. Módulo de 2 é 2. Daí no segundo membro. Módulo de 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Então você tira a conclusão que 2 é igual a 2. Pronto, as distâncias são iguais. Satisfaz, então, aquela desigualdade do igual. Né? Vamos pegar um outro valor. Vamos pegar para x igual a 2. Para ver o que acontece. Tá? Ó, 2 é maior do que 1. Tá? Substitua lá, veja o que acontece. Olha lá. Módulo de 2 mais 1, que é módulo de 3, que dá 3. E módulo de 2 menos 3 dá menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Então, você tira a conclusão que o 3 é maior que 1. Bom, verifica ou não verifica a desigualdade? Verifica, que é maior ou igual. Então, verificou também. Só por curiosidade, vamos pegar um valor menor do que 1. Por exemplo, x igual a 0, para ver o que acontece. Joga na equação, vai ficar assim. Módulo de 0 mais 1 maior ou igual a módulo de 0 mais menos 3. 0 mais 1 dá 1 e módulo dá 1. E 0 menos 3 dá menos 3 e módulo dá 3. Ora, o 1 é menor do que 3. Opa, olha, está piscando em vermelho lá. Eu quero que seja maior ou igual. Não, então não me interessa. Esse não me interessa. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Então, portanto, o x deve ser maior ou igual a 1 para satisfazer essa inequação. Pronto. Letra B, então, traduzido em palavras, que significa. Tá bom? E a letra C está dizendo assim: resolva a inequação anterior a partir da interpretação geométrica que você apresentou no item B da mesma inequação. Bom, então nós já sabemos que isso ali é a mesma coisa que x menos menos 1, que é a distância entre x e menos 1 maior ou igual à distância entre x e 3. Sabemos disso. Mas agora eu vou mostrar um outro jeitinho de resolver isso aqui, de uma forma mais algoritmizada. Tá? Então, coloquei lá na mesma reta, né? Só que agora, veja, o teu x se encontra naquele intervalo entre menos 1 e 3. Tá? Só agora eu vou fazer o seguinte, nesses extremos, eu vou fazer uma linha tracejando ali para separar em colunas. Olha lá, separei em 3 colunas. 3 colunas, tá? A coluna à esquerda do menos 1, né? A coluna entre menos 1 e 0, menos 1 e 0, e a coluna entre 3 e 0. Tá. Vamos pegar alguns valores para jogar na equação para ver o que acontece? Então, olha lá, presta atenção. Eu vou pegar primeiro a esquerda do menos 1. Olha lá, piscando em vermelho. Eu vou pegar naquele intervalo, tá? Pega um valor qualquer. Por exemplo, vou pegar x igual a menos 2. Olha lá onde está o menos 2, piscando. À esquerda, certo? Joga ele na equação para ver o que acontece. Olha lá, joguei ele na equação. Faça essas continhas. Você vai tirar módulo de menos 1 maior ou igual ao módulo de menos 5. Ora, calculando o módulo de cada um deles, você tira que 1 é maior ou igual a menos 5. Oi? Oi? 1 é maior ou igual a 5? Mas nunca. Então já sei que a esquerda de menos 1 não vai me interessar, porque não vai dar certo. Tá? Mas para mostrar para você uma ideia ainda mais consistente, atrelando a ideia do primeiro vídeo, que eu falei sobre módulo, observe ali no último módulo que eu escrevi ali, ó, módulo de menos 1 maior ou igual a módulo de menos 5. Você notou que dentro dos módulos deram números negativos? Então, veja lá no gráfico que eu vou escrever naquele intervalo. Vou escrever assim, ó, módulo do número negativo maior ou igual ao módulo do número negativo, que foi o que eu cheguei ali, certo? Ora, pela definição de módulo que eu mostrei para você no primeiro vídeo, tá? Quando você tem um módulo de um número negativo, você não faz menos o que está lá dentro, ó, menos o x, menos o que está lá dentro. Então, no primeiro ali, ó, você não tem módulo de x mais 1 no primeiro membro? Então é só fazer menos o que está lá dentro. Então vai ficar assim, ó, menos o x mais 1 maior ou igual a menos o x menos 3. Certo? Menos à frente do parênteses altera os sinais. Então fica menos x menos 1 maior ou igual a menos x mais 3. Esse menos x com menos x dá para simplificar, porque quando se passa de um membro para o outro vai passar fazendo a operação inversa, então vai simplificar. E vai sobrar tão somente menos 1 maior ou igual a mais 3, o que é uma incoerência. Tá? Só para então, eu diria, para provar que aquilo que nós fizemos ali anteriormente está valendo. Muito bem.
Vamos pegar agora um número no intervalo entre menos 1 e 0. Olha lá, piscando. Vou pegar naquele intervalo ali um número qualquer. Então, por exemplo, x igual a menos 0,5. Então, tá lá, ó, menos 0,5. Substitua. Faça as contas. Vai dar módulo de 0,5 maior ou igual ao módulo de menos 3,5. Ou seja, 0,5 maior ou igual a 3,5. Oi? Oi? Também não me interessa esse intervalo. Não vai dar certo. Mas, observe. No último módulo que eu escrevi, não ficou o módulo de mais 0,5 maior ou igual ao módulo de menos 3,5? Então, olha o que eu vou escrever ali no gráfico. Eu sei que ficou o módulo de um número positivo no primeiro membro, maior ou igual ao módulo de um número negativo no segundo membro. Bom, quando for o módulo do número positivo, você mantém o que está lá dentro, pela definição de módulo que eu dei para você no primeiro vídeo. Tá? E no segundo membro tem o negativo, então é menos o que está lá dentro. Tá? Então vai ficar assim, ó. X mais 1, mantive, e maior ou igual a menos o que estava lá dentro, que é x menos 3. O menos altera os sinais, vai ficar menos x mais 3. O menos x passa para outro membro, vai ficar mais x, vai ficar x mais x, 2x. E 1 mais 1 passa subtraindo, 3 menos 1 dá 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo, e você tira a conclusão que o x tem que ser maior ou igual a 1 nesse intervalo. Mas eu te pergunto, 1 se encontra nesse intervalo entre menos 1 e 0? Não! Olha onde está 1. 1 está naquele intervalo de 0 até 3. Então, também não me interessa isso daqui. Não está valendo, porque o 1 não está nesse intervalo. Tá? Por isso, então, daquela interrogação. Então, vamos pegar agora um número no intervalo entre 0 e 3. Ó, que está piscando em vermelho lá. Tá? Eu sei, poderia pegar aquele 1 que está ali já, né? Não, eu vou pegar o x igual a 2, só para diferenciar. Então, lá onde está o 2. Ok? Substitua. Faça as contas. Módulo de 3, né? 3 e módulo de menos 1 é 1. 3 é maior ou igual a 1? Sim, no caso é maior. Opa! Aqui está dando certo. Observe nesse último módulo, não ficou um número positivo, que é o mais 3? E no segundo membro, um número negativo, que é o menos 1? Então, volta lá para o gráfico. Fica ou não fica módulo do número positivo maior ou igual ao módulo do número negativo? Mas peraí, não é exatamente igual àquele anterior que eu fiz? Então eu vou repetir, porque é exatamente igual. Então vai dar exatamente isso aí. E eu te pergunto, x maior ou igual a 1? 1 está nesse intervalo? Oh, está! Ok, beleza, pronto. Então qual é a conclusão que você chega? O x deve ser maior ou igual a 1 para satisfazer essa equação, a mesma da letra B. Mas é claro que você poderia escrever isso aqui de uma forma mais elegante. Assim, ó, solução. X pertence aos reais, tal que, né, tal que o x tem que ser maior ou igual a 1. Pronto, está resolvido o a inequação modular. Tá bom? Bom, para vocês dois que pediram aí esse exercício, tá? Espero que, sei lá, eu tenha ajudado, não sei se era isso que vocês queriam, tá bom? Um abraço para vocês dois. Tchau!